Cumprimento de sentença e execução autônoma. Você já parou para identificar as principais diferenças entre esses dois institutos? Sejam bem-vindos, eu sou o professor Lucas Valério e vamos aqui hoje decifrar esse enigma. Muito bem, a gente, quando está de posse de um título executivo, que pode ser judicial ou extrajudicial, a gente tem condições, então, de buscar o pagamento desse título judicialmente. A primeira observação que precisa ser feita é exatamente identificar a natureza desse título, porque os títulos extrajudiciais nos levam à execução autônoma e os títulos judiciais nos levam ao cumprimento de sentença. Então, o objetivo nosso aqui hoje é tentarmos delimitar aí algumas diferenças e em seguida eu trarei duas situações de estudos avançados, digamos assim, que podem gerar dúvidas na prática. Então, primeiramente, cumprimento de sentença versus execução. O que a gente pode identificar aí como diferenças para te salvar na hora da prova ou até mesmo numa situação concreta? Primeiramente, conforme eu disse agora há pouco, identificar o título executivo que você tem. Então, se você for ao artigo 515 do Código de Processo Civil, você vai identificar os títulos judiciais. E para títulos judiciais, você promove o cumprimento de sentença. Por outro lado, se você estiver com algum daqueles títulos previstos no artigo 784 do Código de Processo Civil, aí nesse caso, você entrará então com uma execução autônoma. O que mais? O executado, como que a gente identifica a figura do executado, ou principalmente como que ele ingressa nos autos? Muito bem. No cumprimento de sentença, ele será, via de regra, porque há algumas situações também diferentes, mas via de regra, ele será intimado, especialmente nas hipóteses que não sejam aquelas que eu deixei destacadas ali, que não sejam as hipóteses do 515, parágrafo 1º, 6 a 9. Não, aquelas hipóteses ali, ele será citado. Mas fora essas hipóteses, via de regra, pegando uma situação corriqueira, você ganha uma ação de indenização, por exemplo, você tem a procedência de um pedido indenizatório, o réu não faz o pagamento, então você vai precisar disparar um cumprimento de sentença. Esse cumprimento de sentença será iniciado, então, através da intimação desse executado agora, para que ele venha, então, fazer o pagamento desse título no prazo de 15 dias. Se não ocorrer esse pagamento, ele, então, estará sujeito a penhora de bens. E, em seguida, ele poderá também, assim que vence os primeiros 15 dias, ele poderá apresentar sua impugnação. Detalhe também, aproveitando aqui, se ele não faz esse pagamento no prazo de 15 dias, haverá incidência de honorários de 10% e de uma multa de 10%. Partindo para a execução autônoma, nós temos que o executado será citado. Agora aqui para pagar no prazo de 3 dias, podendo embargar no prazo de 15 dias. Nessa modalidade, nós não teremos a multa de 10%. É claro, o exequente poderá receber ali honorários em razão da execução, mas também que não tem essa conotação que a gente viu agora há pouco de já fixar por conta do não pagamento. Na verdade, tem até uma regra que os honorários eles poderão ser reduzidos caso esse pagamento ocorra aí no prazo dos 3 dias. A defesa. O nome que a gente dá a essa defesa, no caso específico do cumprimento de sentença, é a impugnação. E no caso da defesa nos embargos, né, que se darão na execução autônoma, artigo 914, e no cumprimento de sentença, artigo 525. O detalhe importante, como a gente já está aqui no 914, se você estiver com o seu código aí na mão ou estiver online, você dá uma olhadinha no artigo 916, que traz um instituto que alguns autores chamam de moratória legal. Então, no caso da moratória legal, que é a possibilidade do executado, no prazo ali dos embargos,
fazer o pagamento de 30% da dívida e parcelar o restante em até 6 vezes, corrigidas e com juros e acrescido também de honorários e tal, e custas, nessa modalidade você só pode fazer na execução autônoma. Você não pode fazer essa moratória no cumprimento de sentença. Da mesma forma que a gente pode fazer também na execução autônoma, o 916, se você for lá e estudar a ação monitória, você pode fazer isso também lá na ação monitória, tá bom? Só não vai poder fazer no caso específico do cumprimento de sentença. Muito bem, continuando aqui. Agora, conforme eu disse, a nossa missão aqui hoje, além de fazer essa distinção básica entre os dois institutos, é exatamente fazermos alguns estudos avançados, situações que podem vir a ser cobradas, por exemplo, numa prova aberta, ou até mesmo numa prova oral, ou ainda numa situação concreta aí no seu escritório. Vamos lá então. Acordo de reparação de danos feito no bojo da suspensão condicional do processo, é uma situação que a gente vai analisar. E a outra situação é qual o recurso cabível contra o pronunciamento que julga impugnação ao cumprimento de sentença. Então a gente vai ver essas duas situações. São situações que nós estaremos diante de títulos executivos e especialmente como que essas situações serão resolvidas. Então vamos a elas. Primeiramente, a hipótese aí que eu disse. Acordo de reparação de danos feito no bojo da suspensão condicional do processo. Se você estudar a Lei 9.099 de 1995, você vai verificar que é possível a pessoa que está sendo processada criminalmente, obteve uma denúncia ali, né? Desde que ele se encaixe naquelas hipóteses legais, ele pode suspender o processo. E dentre alguns chamam isso também de sursi processual, né? E dentre as hipóteses ou dos requisitos que ele tem que cumprir, um deles é exatamente a reparação dos danos causados à vítima. Então, é uma situação aqui, ó, o sujeito foi denunciado por infração em razão de uma lesão corporal, incapacidade de ocupações habituais por mais de 30 dias, reclusão de 1 a 5 anos. Ou seja, nessa hipótese aqui, pela pena mínima, que é de 1 ano, ele pode, então, obter o benefício do sursi processual. Aí, foi proposto lá, pelo promotor de justiça, artigo 89, que ele pagasse, no prazo de 1 mês, R$20 mil em razão dos danos que a vítima sofreu. A vítima ficou sem trabalhar, teve que fazer tratamentos odontológicos, então isso acabou causando uma despesa grande e isso foi requisito, então, para a suspensão condicional do processo. O réu e respectivo advogado concordaram com a proposta, a vítima e seu advogado, que também estavam presentes, também. E o juiz, então, homologou a suspensão do processo. Ocorre que passou o prazo e João não efetuou a quantia combinada, pagamento. E, diante disso, o beneficiário ingressou no juízo civil com o cumprimento de sentença, exigindo o pagamento da quantia que foi fixada no acordo. E o que o executado responde numa situação como essa? Lembrando, ele apresentou ali, então, uma impugnação. João defendeu-se, alegando que a decisão do juiz criminal, que homologou a suspensão condicional do processo, não estaria dentre as hipóteses do artigo 515 do Código de Processo Civil. Além disso, ele argumentou que a jurisprudência do STJ, a decisão que concede suspensão condicional do processo, não faz coisa julgada material, de modo que a pessoa poderia eventualmente voltar toda aquela situação. Por fim, o executado afirmou que caberia ao autor, se entende ter direito a alguma quantia, ajuizar uma ação de cobrança, uma ação de conhecimento, com direito à contestação, audiência de julgamento, provas, etc, etc. Agora, quem está correto? Estará correto o exequente, o executado? E, afinal de contas, este acordo homologado para fins de suspensão condicional do processo, ele é ou não um título executivo judicial? Vamos lá, então. Pelo CPC, nós dissemos agora há pouco quais são os títulos executivos judiciais, vou passá-los aqui rapidamente.
são as hipóteses do 515, olha lá. São várias hipóteses, você pode depois dar aí um pause aí na tela. Então você vai ver que temos várias hipóteses. O fato é que em qual dispositivo se amoldaria essa suspensão condicional do processo? Voltando aqui, dá uma filtrada aí nas hipóteses. Em qual dispositivo ela se encaixaria? Bom, se a gente fizer uma leitura atenta do 515, inciso 2, você vai ver a decisão homologatória de autocomposição judicial. Muito bem. Então, a decisão concessiva de suspensão condicional do processo não faz coisa julgada para fins penais. E aqui fica, então, a discussão se ela faz ou não coisa julgada para fins civis. Então, vamos lá. O benefício poderá ser revogado se o beneficiário incidir nas hipóteses previstas nos parágrafos 3º e 4º durante o prazo de suspensão determinado. Então, tem alguns compromissos que ele deve cumprir e uma vez que ele descumpre, essa suspensão realmente poderá ser revogada. Mas essa revogação ensejará a retomada do processo criminal. Agora, o que precisa ficar claro é que essa constatação é restrita ao campo criminal. Portanto, os efeitos cíveis se confundem com os penais para a suspensão condicional do processo? O que vocês acham? O que você pensa a respeito disso? Principalmente depois dos dispositivos que nós acabamos de ver. Não. O acordo é um título judicial, nos termos do artigo 515, inciso 2, visto que seus efeitos cíveis não se confundem com os efeitos penais. E, nesse caso, a ação penal, sim, retoma normalmente, mas o ofendido, a vítima, está de posse, sim, de um acordo homologado com a obrigação de pagar uma respectiva indenização. E esse acordo, uma vez que ele não é pago, ele pode sim perfeitamente ser executado mediante cumprimento de sentença. Então não há como confundir o deferimento da suspensão do processo, que não faz coisa julgada para extinguir a pretensão punitiva do Estado, com a decisão que homologa o acordo celebrado pelas partes em juízo, passível de execução por constituir-se um título executivo judicial. Beleza? Vamos para o próximo. Bom, agora, uma discussão, uma dúvida muito grande perdão ali pelo caso 3, porque na verdade é o caso 2. Qual é o recurso cabível quanto ao pronunciamento que julga a impugnação ao cumprimento de sentença? Então você entrou com uma impugnação ao cumprimento de sentença, e se essa impugnação foi acolhida, essa impugnação foi rejeitada, é essa que é a pergunta que você precisa fazer para saber qual o recurso. Porque a questão não é tão simples quanto pode parecer. Por quê? Pelo seguinte, a situação que nós podemos desenhar aqui é a seguinte: João foi condenado a pagar 300 mil a Pedro. A sentença transitou livremente julgado. O que acontece agora, que nós já vimos agora há pouco? Pode iniciar de ofício, meus caros. O juiz pode já determinar a intimação do executado aí para pagar. Iniciado o cumprimento, qual o prazo para o executado pagar? Né? Então, deixando claro aqui, não pode iniciar de ofício, não. Na verdade, tem que haver um pedido expresso, um requerimento para se iniciar o cumprimento de sentença. E iniciado, qual que é o prazo para ele pagar? 15 dias, nós vimos agora há pouco. Ele poderá apresentar alguma defesa? Sim, chamada impugnação. E essa defesa, o prazo dela se inicia no dia seguinte ao vencimento dos primeiros 15 dias para pagamento. 15 dias esses que são úteis. Então vamos lá. Sim, a defesa típica do devedor no cumprimento é a chamada impugnação. Para que o devedor apresente impugnação, é indispensável a garantia do juízo? Ou seja, é necessário que haja penhora? Não. Para apresentar a impugnação, não. Mas, se você quiser suspender os efeitos, principalmente de construção de bens, ou não só de construção, mas de alienação de bens, aí sim, né? Ela não depende, salvo se você quiser efeito suspensivo do parágrafo 6º. Então, qual que é o prazo para apresentar a impugnação? 15 dias.
Se for mais de um executado e eles tiverem diferentes procuradores, escritórios de advocacia distintos, o prazo será em dobro, ou seja, 30 dias. Lembrando aqui, será em dobro se for processo físico, que praticamente estamos aqui no dia 15 de julho de 2022. Eu acredito que nos nossos tribunais aqui ao longo do Brasil não tenhamos mais. Mas esse texto continua no Código de Processo Civil. Se for processo eletrônico, não há essa dobra. E quais matérias? Há o entendimento que as matérias para impugnação, elas são matérias previstas no chamado rol taxativo. E esse rol está esculpido aí no artigo 525, parágrafo 1º. Falta nulidade de citação, legitimidade de parte, e aí por aí vai. São várias situações que podem ser alegadas na impugnação. Voltando ao nosso exemplo, na impugnação, o executado alegou nulidade da citação e que na fase de conhecimento o processo correu à sua revelia. O juiz julgou procedente de impugnação e extinguiu a execução. Qual recurso deverá ser interposto pelo nosso credor Pedro? O juiz julgou procedente a impugnação. Reconheceu realmente que houve aí uma situação de nulidade de citação. E agora? O nosso credor aí, exequente, ele poderá impugnar, né? Ele poderá se insurgir contra essa decisão através de uma apelação ou através de um agravo de instrumento. Conforme eu disse, a princípio a questão pode parecer simples, mas não é. O artigo 1015, parágrafo único, prevê que também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença. Então vejam, o que nós teremos aqui é exatamente uma situação de cumprimento de sentença. Aí você diz, então agravo de instrumento. Mas precisamos refletir um pouco mais. Por quê? Vai depender da extensão da decisão, meus caros. Qual que vai ser a extensão dessa decisão? Como assim? Se o juiz rejeita a impugnação, nós teremos uma situação. Por exemplo, cabe agravo de instrumento. Por quê? Porque a execução vai prosseguir. Então, naquela mesma situação ali, alegou nulidade de citação. O juiz não acatou esse pedido. A execução prossegue e, em razão disso, o executado que impugnou teria o caminho do agravo de instrumento, porque a execução segue. Agora, por outro lado, quando o juiz acolhe a impugnação, eu novamente preciso também de fazer algumas perguntas, que seria o seguinte: poderá caber agravo de instrumento ou apelação, dependendo das seguintes hipóteses aqui. Se o juiz acolhe a impugnação, mas não extingue a execução. Então, digamos que o executado na impugnação simplesmente concentra a sua defesa numa questão de excesso de execução. O valor da execução estava muito elevado e, por conta disso, ele então está impugnando isso. Então, se o juiz acolhe, mas não extingue o processo, então digamos que nós temos uma situação ali que você simplesmente alegou o excesso de execução. O juiz acolhe, reduz o valor, mas o processo segue. Então, nesse caso, o cabimento seria, evidentemente, um agravo de instrumento. Agora, por outro lado, se o juiz acolhe e extingue a execução, então, olha, foi o caso aqui. Não tinha citação, nulidade. Então, nesse caso, caberá apelação. O que é uma sentença? Você precisa fazer essa pergunta. Ela tem conteúdo equivalente às situações do 485 ou do 489 do CPC. Ela determina o encerramento de uma das fases do processo. Ele encerra uma das fases do processo. E, nesse caso, a gente também pode buscar o respaldo no artigo 203, parágrafo 1º, quando ele fala que põe fim à fase cognitiva do processo comum, bem como extingue a execução. Se o juiz, então, acolhe essa pretensão, no sentido que havia uma nulidade, ele extingue a execução. Então, combinando o 203 aí também, você alcança, então, o recurso cabível como sendo a apelação. O agravo de instrumento, se você analisar o 203, parágrafo 2º, você vai ver o seguinte: só cabe contra pronunciamentos decisórios que não encerram
a fase cognitiva nem a fase de execução. E esse conceito a gente tira por exclusão. Se a decisão encerra a fase cognitiva, a execução, esse pronunciamento é uma sentença. Caso contrário, se a decisão não encerra, estaremos diante de uma decisão interlocutória. Conclusão: o recurso cabível da decisão que acolhe a impugnação ao cumprimento de sentença e instiga a execução é a apelação. O STJ já julgou isso aí através do RESP 1698344. Tudo bem, até a próxima. Obrigado por estar comigo até aqui. Espero que esse conteúdo seja útil para você. Comente aqui embaixo se você ficou com alguma dúvida e não deixe de se inscrever no canal e curtir o vídeo para que mais pessoas possam acessar esse conhecimento. Um abraço e até a próxima.